Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar sobre a estrutura de repetição repita. Olha só, eu já montei aqui a estruturinha pra gente, tá bom? Declarei a variável i, correto? E disse que i vale 1, tá? Então vamos entender aqui a terceira estrutura de repetição, que é a repita, ok? Também bastante utilizada nos algoritmos, ok? Então olha só, o repita, ele tem uma condicional no final. Diferente do enquanto, ele não pergunta no começo, ele pergunta no final. Então aqui, por exemplo, repita qualquer coisa, por exemplo, escreva, de novo, Flávio, né? Escreva Flávio até, qual a condição? Até a variável i for maior que 5. Então olha só, ele vai repetir Flávio até i maior que 5. Então, enquanto o i for menor que 5, enquanto for falso, ele repete. Quando for verdadeiro, ele para. Diferente do enquanto. O enquanto é enquanto verdadeiro. O repita, repita até que seja falso. Depois que for verdadeiro, ele para. Meio confuso? Também acho. Mas olha só. Então, repita, escreva Flávio até o i maior que 5. O i, nesse caso, o i vale 1, tá? Então, para que isso não entre em looping eterno, eu tenho que dizer assim, ó, i recebe i mais 1, tá bom? Senão o i vai ser eternamente 1, correto? Então, o i vale 1. Então, ele vai escrever Flávio, i mais 1, 2. Aí o i vale 2. O i, ele é maior que 5? Não, ele não é maior que 5, é falso. Então, ele volta, faz de novo. Escreve Flávio, 1 mais 2, 3. 3 é maior que 5? Também não é, é falso. Então ele fica rodando o repita até que a condição seja verdadeira, diferente do enquanto, tá bom? Vamos ver se funciona isso aqui? Então olha só. Escreveu Flávio 5 vezes. Por quê? Olha só. Nesse caso o i é 6. No final do programa, o i vale 6. Se ele vale 6, então ele é maior que 5. E se ele é maior que 5, ele para de rodar a estrutura repita. Tá ok, gente? Acho que agora ficou mais fácil de entender, né? Então, ele entra na estrutura e faz. Primeiro ele faz, depois ele pergunta. Diferente do enquanto. O enquanto, ele pergunta e depois faz. O repita não. Ele faz pelo menos uma vez e pergunta. Ok? Joia? Então, olha só. O repita, ele é bastante utilizado não só com os operadores relacionais maior, menor, igual, tá? Ou diferente. Na verdade, ele é usado em todas elas. Então, geralmente, enquanto é maior e menor. O repita, geralmente a gente usa o igual ou diferente. Na verdade, ele também é usado com maior e menor, tá? Mas ele fica legal quando a gente usa uma condição que não tenha um tamanho, que não tenha um valor específico, mas sim uma condição de uma tecla, por exemplo. Então, olha só, vamos imaginar o seguinte caso. Então, eu tenho aqui uma variável, vamos pôr x do tipo inteiro, tá bom? Então, eu vou colocar assim, ó, escreva digite o valor, tá? O valor para x, ok? Então eu não vou usar mais esse cara aqui, né? A minha condição não vai ser mais o i, tá? Eu posso usar condições diferentes aqui no repita. Então eu vou dizer assim, ó, leia x. Então eu vou ler a variável x
até que x seja igual a zero. Então olha que legal. Eu vou ficar lendo x n vezes. Não tem um limite, tá? Eu não estou usando aqui um maior e um menor, estou usando igual agora. A minha condição tem que ser igual. Então, ó, vamos executar isso aqui para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó, digite o valor para x, 5. Digite o valor para x, de novo, 7. Digite o valor para x, 10. Então eu vou ficar digitando até o x for igual a zero. Tá vendo? Então enquanto ele não for zero, eu digito. Digito, né? Quando eu digitar zero, zero. Aí ele para. Fim da execução. Tá vendo? Digitei zero, aí ele parou. Então a condição de parada da minha estrutura, neste caso, é o zero. Ok? Então, enquanto eu não digitar zero, ele fica rodando, rodando infinitamente. Isso aqui é bastante utilizado também, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer um exercício que vai usar mais ou menos essa estrutura. Tá joia? Então é isso aí, galera. Na próxima aula, o exercício para a gente terminar com as estruturas de repetição. Agora, no caso, a estrutura repita, ok? Que ela é simplesinha também de entender. Tá joia? Abraço e valeu!